Viralize. Essa é a série desse mês. Viralizar. Engraçado é que essa semana um irmão com mais de 70 anos me procurou. Falou assim: pastor, conversei com os meus netos, conversei com os meus filhos, para saber se eles tinham ideia o que é esse negócio de viralizar. E estava todo mundo antenado. Eu confesso que eu achei que o senhor ia falar alguma coisa a ver com Zika, mas não era. Depois vocês podem brincar com ele que eu estou falando do seu Orli, tá? Ele chegou, mas nós estamos antenados. Foi engraçado demais. Nós estamos antenados. Quando o senhor falou a primeira vez, eu pensei que era alguma doença, esse negócio de viralizar, alguma campanha de assistência que a igreja ia fazer. Mas não é isso. Como nós temos falado, viralizar é uma linguagem que a internet nos deu, principalmente as redes sociais nos deram, que significa espalhar. Quando a gente diz que alguma coisa se tornou viral, a gente está simplesmente falando de alguma coisa que se espalhou, alguma coisa que precisa e alguém recebeu e passou para frente. Alguém recebeu e esse negócio foi embora. Você passou adiante. Por isso esse mês nós estamos conversando exatamente sobre essa temática de viralizar e viralizar algumas coisas, passar adiante algumas coisas. A primeira delas que nós conversamos é viralizar o Evangelho, viralizar o que Jesus fez por nós, viralizar a mensagem que pode transformar o mundo, espalhar a mensagem que pode transformar os seres humanos, espalhar a mensagem que pode transformar a essência do que nós somos. Isso é viralizar. Percebemos que a igreja de Atos era uma igreja viral. Era uma igreja que recebeu a palavra e não segurou ela. Era uma igreja que transformou a sociedade da sua época a partir do Evangelho. Como nós precisamos aprender. E nós temos sempre falado, se queremos uma sociedade melhor, meus irmãos, mais do que investir em educação, mais do que termos consciência política, a igreja só vai, o mundo e a sociedade só vai conseguir ter transformação o dia que o Evangelho realmente for pregado e o dia em que vidas forem transformadas. Você que ainda acredita que é a educação que muda o mundo, meu irmão, tu tá numa furada danada. Se fosse por isso, a Europa não estava nessa decadência moral que está. 0% de analfabetos. Mas uma decadência moral fora de série. Porque não é a educação que muda o mundo. Não é a política que muda o mundo. Não é a moral que muda o mundo. O que muda o mundo é uma nova natureza implantada através da obra de Jesus. O que muda o mundo são homens que nasceram de novo. O que muda o mundo são homens que têm a nova natureza que nós perdemos no Éden. O que muda o mundo é isso. Homens que entenderam que Jesus é o seu substituto. Entenderam que Jesus pagou a conta no seu lugar e obedeceu a lei no seu lugar. E agora nós estamos de volta à sala do trono de Deus. E com o relacionamento com Deus, nós podemos nos relacionar conosco, com o próximo. Essa é a mensagem do Evangelho. Semana passada, nós conversamos ainda sobre a igreja de Atos, no capítulo 2, sobre viralizar a comunhão. E nosso irmão Hamilton pregou aqui. Engraçado como os temas vão se interpolando, porque ele começou dizendo semana passada que para que a gente tivesse comunhão precisa ter ação do Espírito Santo. Precisa ter ação do Espírito Santo. Numa sociedade egoísta e egocêntrica como a nossa, individualista como a nossa, para amar o outro a gente precisa de Jesus. E hoje, o tema não é fácil. Engraçado é que eu mesmo separei. Mas hoje, a ideia é a gente viralizar uma coisa que dói. Viralizar perdão. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Sobre perdão. Como viralizar perdão? Como fazer o perdão chegar em vários lugares? Como perdoar? Como?
O maior problema do perdão, chama-se ego. Esse é o problema. O problema do perdão é o ego. Meus irmãos, de maneira nenhuma eu quero diminuir você que, quando eu falei de perdão, já sentou na cadeira e falou assim: lá vem o pastor com esse negócio. Porque não ache que é fácil para mim falar para você, mulher, por exemplo, que apanhou do marido, que é fácil eu falar para você assim: perdoa. Você acha que quando eu vim a começar a conversar com vocês e fui preparar isso aqui, você acha que eu não pensei nisso? Você acha que eu não pensei em vocês, mulheres que estão casadas há 10, 20, 30 anos e tomaram um cacete do marido e apanharam? E algumas de vocês, em obediência a Deus, por exemplo, resolveram lutar pelo casamento. Mas até hoje, quando vocês olham para o marido de vocês, vocês falam assim: meu pai eterno, parece que esse negócio não passa. Você acha que eu não pensei, por exemplo, quando eu vim conversar com vocês, sobre você, por exemplo, ainda falando no âmbito do casamento, sobre você, por exemplo, que foi traído? Você acha que eu não pensei em você? Você acha que é fácil para mim chegar aqui para você, por exemplo, que descobriu que seu cônjuge tinha outra pessoa? Ou hoje, como por exemplo, do número de divórcio que nós temos, cerca de 30% é por causa de pecados sexuais que acontecem a partir da internet. Você que descobriu que seu cônjuge, por exemplo, te trai pela internet ou é viciado em pornografia, você acha que é fácil eu chegar aqui para você com um discurso dizendo: você tem que perdoar? Não é fácil. Você acha que é fácil eu chegar para você aqui hoje e dizer que você tem que perdoar alguém que difamou você? Não, não é fácil para eu chegar para você e falar que era para você perdoar alguém que simplesmente pegou o seu nome e enfiou ele na lama, porque inventou um monte de mentira, contou um monte de história. É fácil eu dizer que você às vezes tem que perdoar alguém que durante a relação você pegou essa pessoa do nada, ajudou, fez ela levantar, trouxe ela até você, e quando você levantou esse cara, ele pegou e te deu um pé nas costas e você ficou sem nada nem ninguém. É fácil eu falar isso para você? Não. Não é fácil eu falar isso para vocês. Mas a mensagem do Evangelho e a mensagem do cristianismo não é uma mensagem fácil. Não é uma mensagem fácil. Não é simples eu falar com vocês essas coisas, porque no campo do discurso vale tudo. Agora o problema não sou eu falar, porque falar é tranquilo. O problema maior é a gente conseguir discernir isso com o coração. E conseguir, enfim, liberdade para a alma a partir do perdão. Porque decepções nós temos com as pessoas. Elas nos decepcionam durante toda a vida. Por isso não é fácil. E para eu chegar aqui para vocês e falar de um assunto como esse, eu tenho espelho em casa. Também tenho sentimentos. Também já magoei pessoas e fui magoado. E não é fácil. Mas ninguém disse que o caminho do Evangelho é um caminho fácil. Aqueles que prometeram que o caráter de Deus em nós seria algo fácil, meus irmãos, esqueça, você está no caminho errado. O caminho do Evangelho não é um caminho fácil, porque ele vai de encontro ao nosso ego, porque ele vai de encontro à nossa imagem, porque ele vai de encontro àquilo que quando eu digo eu sou, Deus diz, você não é, quem sou eu, você não é nada. Mas vamos ao que o Senhor Jesus nos diz. Mas antes, eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, e esse tem sido um dos meus grandes mentores nessa época, dos pastores no Brasil que mais me influenciam, o pastor Ricardo. Ele é um pastor presbiteriano em Campinas, e o Ricardo, quando fala sobre perdão, fala algumas coisas muito interessantes.
Para a gente definir, e eu acho interessante quando o Ricardo coloca nessa linguagem, para a gente falar sobre perdão, eu acho que antes da gente falar o que é perdão, nós precisamos falar o que não é perdão. O que perdão não é? Em primeiro lugar, perdão não é relevar ou aprovar o erro cometido por alguém. Perdão não é relevar ou aprovar o erro cometido por alguém. Quando você releva ou aprova o vacilão, não é sinal que você perdoou. Aqui, por exemplo, para eu deixar isso de uma maneira bem clara, eu digo para vocês que são pais. Nós que somos pais, por exemplo, quando somos pais de crianças, nós temos um problema muito sério. E que problema é esse? Nós vemos os nossos filhos errarem, nós vemos o que os nossos filhos estão fazendo, mas de qualquer maneira, o que a gente faz? Releva ou aprova comportamentos que os nossos filhos têm com os outros, e achamos que se relevamos esse tipo de atitude, às vezes as quais eles tomam conosco, ou às vezes as quais eles tomam com os outros, nós achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu fiquei pensando assim, será que eu cito esse exemplo? Será que eu não cito esse exemplo? Eu cito esse exemplo. É muito comum na nossa época, nós termos filhos jovens ou adolescentes que têm, por exemplo, que namoram. E é muito comum alguns pais dizerem assim: prefiro que eles façam o que tem que fazer dentro da minha casa do que na rua. Não é assim que a gente fala? Então a gente pega dentro da casa da gente, a gente deixa que dentro da nossa casa, nossos filhos, por exemplo, sem casar, tenham relações sexuais com o seu namorado, debaixo do nosso teto, e a gente sabe que a gente fala: melhor estar debaixo do meu teto e eu estou olhando do que estar na rua aprontando. Meus irmãos, nós estamos legando à nossa juventude literalmente o fim da alma deles, o inferno para eles, deixando eles se perderem, simplesmente relevando ou aprovando uma atitude iníqua que nós deveríamos cercear. Irmãos, relevar ou aprovar, e aqui é muito difícil, porque nós brasileiros somos a gente do tapinha nas costas, e isso é complicado. Nós somos a turma do tapinha nas costas. Brasileiro tem dificuldade em dizer não. Quando nós dissemos não em muitas ocasiões, a gente está salvando muita gente. Preste atenção nisso. Quando nós falamos não, quando nós reprovamos algumas atitudes, em muitas ocasiões nós estamos legando a vida para essas pessoas. Por isso, às vezes, reparem que a maioria das mulheres do lance que morrem porque são violentadas por seus maridos, por que elas morrem? Porque ao invés de denunciar esse monte de monstro, o que elas fazem? Relevam ou aprovam o que eles fizeram, ao invés de botar esses caras na cadeia. Ao invés de denunciar esses caras, ao invés de mandar para fora de casa, fica com pena, fica com dó. Tinha que botar esses bandidos debaixo atrás das grades, tinha que denunciar quantas vezes fossem necessárias. Porque relevar e aprovar o que está errado, irmãos, só estamos legando a morte da alma dessas pessoas. Prestem atenção nisso. Você que muitas vezes foi violentado por alguém e fica quieto, pelo amor de Deus, e diz que você vai resolver isso no seu coração, para agora. Para agora. Irmãos, o índice de pedofilia que nós temos dentro dos lares é enorme. Prestem atenção nisso. E quando nós não denunciamos essas coisas, quando nós relevamos, nós estamos aprovando. Às vezes vocês mulheres têm maridos dentro de casa que violentam crianças, que são violentos, que são monstruosos. Nós não podemos relevar isso ou aprovar isso.
Nós não podemos ter esse legado, o Evangelho é contra isso. Isso não é perdoar. Você está simplesmente chancelando um crime. Nós não podemos deixar isso acontecer. Isso não é perdão. Isso é ser cúmplice. Isso é ser cúmplice. Porque perdoar também não é deixar de acusar depois que o erro foi reparado. Deixa eu deixar isso bem claro. Olha só. Quando eu digo deixar de acusar depois que o erro foi reparado, eu já vou até botar o de baixo para a gente poder dar uma acelerada. O Kant diz o seguinte: uma pessoa só deve ser perdoada quando merece. Você me deve 100 mil reais. Você pagou 100 mil, ainda me pagou juros e correção monetária. Eu te perdoei a dívida? Não. Você pagou. Você pagou. Quando alguém paga pelo erro, você não perdoou. Isso não é perdão. Quando você paga por uma coisa que você fez, isso não é perdoar. Porque mais dano significa alguém que assume o dano. Então, o Kant está viajando quando ele diz que uma pessoa só deve ser perdoada quando merece. Se você merece, isso não é perdão, você pagou. Não dá para entender. Às vezes, nas nossas relações com as pessoas, se alguém pagou, ele não te deve nada. Vamos lá. Perdoar não é afirmar, eu perdoo, e no mesmo momento provar instantânea libertação. Não é isso não. Alguém deu na sua cara, bateu em você, te decepcionou, vocês acertaram os bigodes, botaram as cartas na mesa, e aí você olhou para dentro de você, deu aquela respirada assim, contou até 10, e aí falou: tudo bem, eu te perdoo. Mas o coração continua apertado. Aí você diz: não, eu te perdoo. Te perdoo. Perdão é o início do processo. Perdão é início do processo de cura. Não é o processo completo. Deixa eu lembrar o que Deus fez com vocês. Deus os perdoou na cruz. Mas o processo só vai se completar na segunda vinda de Jesus. Enquanto isso, nós estamos sendo curados e transformados. Você que precisa, às vezes, perdoar alguém, já se passou 5, 10, 15 anos, e você ainda continua brigando com isso, é porque o processo ainda não chegou ao fim. Porque quando eu digo perdoo, não significa de maneira nenhuma que o processo terminou. Pelo contrário, ele só começou. Então cuidado com isso. Cuidado com esse negócio dentro de vocês. Porque às vezes muitos de vocês não conseguem lidar com esses sentimentos que vêm dentro. Às vezes o cara já morreu, mas ainda a gente remói. Não dá mais para acertar a conta. Porque o início do processo é o perdão, não o final dele. Mas vamos mais para frente. Isso é um outro mito, cara. Isso aqui é só para quem tem amnésia. Perdoar não é esquecer completamente que algo errado aconteceu. Esse velho ditado popular, perdoar e esquecer, perdoar e esquecer. Você está com amnésia? Só dá para esquecer daquilo literalmente se a gente tiver amnésia. Fora disso, filho, é impossível. Essa história de que perdoar é esquecer, não dá. Deixando bem claro, essa expressão a gente sempre usa quando você olha para cicatrizes do seu corpo, por exemplo. Exatamente isso. Eu tenho uma aqui na barriga. Cada vez que a barriga cresce, ela fica maior, né? Aí que eu lembro mais. Quando eu tinha 15, ela não era assim, né? Meu pai e minha mãe resolveram plantar feijão. Aí me lembro de um dia ir para a roça com eles, para ver como estava o feijão. Só que vocês já viram andar de Havaiana no meio do morro? Não dá certo.
Me lembro que descendo o morro, cara, tinha um pé de feijão que ele estava quebrado. Era porque eu tinha que estar aqui hoje mesmo, porque não era para eu ter vivido, não. Tinha uma ponta, literalmente assim, e eu caí em cima dela. Eu não sei como esse negócio nem entrou em mim. É porque eu tinha que estar aqui hoje. Mas todas as vezes que eu olho essa marca, eu me lembro daquele dia. Não dói mais. Só que não adianta. Eu estou contando esse dia para vocês. Minha havaiana escorregou e eu caí em cima do pé de feijão. Até hoje eu lembro. A única questão é que não dói mais. Cresceu um tecido diferente. Eu lembro do que aconteceu, mas não dói. Por isso perdoar nunca é esquecer. Prestem atenção, isso é um conto, isso é mito. Isso não vai acontecer com vocês. A grande questão é, dói ou não dói? A ofensa até hoje, dói ou não dói? O que fizeram com você, dói ou não dói? Essa é a diferença do perdão. Vamos lá, mais uma. Restituir confiança àquele que cometeu erro. Isso não quer dizer, perdão não é isso. Perdão não é você restituir confiança plena. Deixa eu citar um exemplo. Você tinha um sócio, aí o seu sócio, ele começou a fazer caixa 2 na empresa, dinheiro que era para pagar duplicata, ele começou a pagar a conta da casa dele, começou a te dar um cano. Aí um certo dia você descobriu caixa 2 na empresa. Quando você chegou lá, ele resolveu te confessar tudo, o que aconteceu, falou com você, está resolvido, beleza. Aí sabe o que você faz? Você pega todos os cheques assinados da sua empresa e dá para ele de novo. Melhor, quando você montar uma outra empresa, você pega ele e bota como chefe do departamento financeiro. Deixa eu botar de uma outra maneira clara. Você que é casado, e você e sua mulher, por exemplo, já tiveram um problema com a internet. É aquela coisa assim, você que tem Facebook, por exemplo, você sabe o que acontece? Já falei isso aqui uma época. Não tem aqueles ex-namorados que você encontrou lá no Facebook? Isso, aquelas ex-namoradas que você encontrou lá. Aí você começou a evangelizar ela, lembra? Lembra que você começou a falar de Jesus para ela? Você só não disse para sua esposa que você estava falando de Jesus. Aí quando a sua esposa pegou e falou assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Você falou, não, estou evangelizando. Evangelizando até a próxima madrugada, em que ela está dormindo, e você resolve evangelizar a sua ex-namorada. Tu tá morrendo, cara. Só que sua esposa descobriu. Aí sabe o que você continua fazendo? Você ainda continua no Facebook, você é mais cara de pau ainda. Você continua lá. Aí você quer que quando você está conversando, você quer que quando você está no computador, sua mulher lá na cozinha fazendo comida, você no computador, você acha que ela está pensando em quê? Ela está pensando em você, maluco. Você está doido? Ela está pensando no que você está fazendo lá. Você acha que você vai restituir a confiança dela desse jeito? Você está de brincadeira comigo, né? Por que você não acabou com essa conta ainda, doido? Vai acabar com o seu casamento. Já era para você ter acabado com isso há muito tempo. Porque restituir confiança àquele que cometeu o erro não é da noite para o dia, e isso não é perdoar. Não é perdoar. Cuidado com esse negócio. Cuidado. Prestem atenção. Vamos lá. Perdoar não é restabelecer plenamente o relacionamento afetado. Não é restabelecer plenamente o relacionamento afetado. Mas por que não, Rômulo? Meus irmãos, alguns até vão me criticar por causa disso. Mas há situações em que a rusga é tão pesada, há situações em que a ofensa é tão pesada, que é muito difícil você voltar. Eu sei que eu vou ser criticado, tem uns demagogos de plantão que vão falar assim, pastor, o evangelho manda a gente perdoar. Eu estou pregando isso aqui, ainda vou chegar lá. Vou ler o texto ainda. Só que, meus irmãos, há circunstâncias que são difíceis. Há traumas que chegam, às vezes, de relações, de ofensas que acontecem, e que, sinceramente, a gente não consegue ter mais o mesmo nível de relacionamento. Foi com o marido seu, ou foi com uma esposa, ou foi com um amigo. E a gente não consegue mais ter a mesma relação, não adianta. E não quer dizer que você não goste mais da pessoa, não quer dizer que você não queira bem dela. A questão é a seguinte,
Eu aprendi isso com Chico Anísio, teologia dele. Eu vivo muito bem sem fulano, fulano vive muito bem sem mim. Então, às vezes, é melhor que a gente se afaste. Isso não é hipocrisia. Eu só estou dizendo que há ocasiões em que a rusga é tão pesada que fica difícil. Fica difícil. Às vezes vocês não conseguem mais falar a mesma língua. Não quer dizer que não tenha tido uma intenção do coração em perdoar. Não é isso não. É que a gente não consegue mesmo restabelecer os laços. Simplesmente isso. E isso não é, perdão não é isso. Perdão não é você ter que restabelecer. E perdão não é desculpar alguém por um mal entendido ou julgamento. Entenda o seguinte, deixa eu citar um exemplo. Eu cheguei para a Karine e falei assim, Karine, você está indo embora? Avisa para o Jader, por favor, que, poxa, é para ele passar lá em casa às 6 da tarde amanhã. Tudo bem? Tudo bem. Aí amanhã, quando dá 5h30, eu falo com a Aline assim, ó, vamos arrumar as coisas, Jader está chegando aí, está trazendo Kátia, a gente vai bater um papo, vamos ficar aqui e tal, e a gente cria aquela expectativa, das 6 horas, Jader não chega, 7 horas ele não chega, 8 horas eu já estou falando com a Aline assim, rapaz, esse Jader, hein, bicho? Rapaz, o cara marca com a gente e não vem, hein? Tô esperando o cara até agora, o cara não aparece. Tá vendo? O cara não tem palavra, rapaz. Passa a semana, alimentei uma raiva no coração danada dele. Quando chega domingo, quando eu vou subindo aqui, Karine fala pra mim, Rômulo, desculpa. Você falou pra eu avisar o Jader, eu esqueci. Qual é a culpa que ele tem? Isso é desculpar. Ele não tem culpa. Então eu estou desculpando. Eu estou tirando a culpa dele, porque ele não tem culpa. Desculpar é quando alguém é inocente. Quando alguém não tem culpa no cartório. Isso não é perdoar. Quando alguém não tem culpa no cartório, aí a gente tira a culpa dessa pessoa. Então, tirando a culpa dela, porque essa acusação não era para ter sido feita. Então, eu estou desculpando. Perdão não é isso. Porque perdão existe uma ofensa. Existem ofendidos. Existem pessoas que foram machucadas. E a gente precisa ponderar esse negócio. Por isso, eu digo para vocês o seguinte. O que então é perdão, Rômulo? Eu começo dizendo para vocês isso aí. Perdoar é uma decisão na mente e no coração, que marca o início de um processo de vida. Perdão é uma decisão que você toma. É um início de um processo. Ele começa com uma decisão que você precisa tomar. Beleza, é isso aí, eu quero, então eu vou perdoar. E é uma decisão que você toma na sua mente e no seu coração. É isso que eu quero, é aqui que eu vou. E aí, depois que contas são feitas, qual foi o tamanho do estrago? Quem está envolvido? Depois que as contas foram feitas, depois que os prejuízos são enumerados, quem foi machucado nesse negócio aqui? Quem foi afetado nisso aqui? Depois que os culpados são apontados, quem é que causou esse negócio? Por que que isso aqui aconteceu? Depois que os culpados são apontados, ao invés de você reivindicar a justiça e dizer, esse desgraçado tinha que morrer, você diz assim, eu vou ficar e assumir com o dano. Depois que as cartas foram colocadas na mesa, você que resolveu perdoar diz assim, ok, eu suporto as consequências. Eu suporto a dor. Eu suporto a ofensa. Eu suporto a vergonha. Eu suporto a exposição. Eu suporto o que irá acontecer. Depois que nós sentamos, vimos quem é culpado, vimos quem é inocente, vimos quem foi afrontado, vimos o tamanho do dano, vimos o tamanho do estrago. Aquele que resolveu na sua mente, no seu coração, ele diz, ok, eu suporto a dor. Não importa o que vão dizer, eu continuo, eu quero ficar. Não importa o que você fez, ainda que qualquer pessoa fale, ainda que eu tome um prejuízo, ainda que dê errado, eu estou dizendo assim, estou assumindo o compromisso de que o dano é meu, perdano, o preço da dor, eu assumi. Isso é perdoar. Isso é perdoar.
Agora, então, eu podia concluir dizendo assim, concluir isso aqui, tá? O ofensor é liberado da dívida e o ofendido é liberto do veneno mortal da amargura. Na verdade, quem mais sofre não é quem bate. Não é quem bate. Quem bate às vezes sofre a culpa. Mas quem apanhou sabe o que é amargura, sabe o que é rancor, sabe o que é a ira, sabe o que é o ódio, sabe quais são os sentimentos que são levantados dentro de nós. Por isso, quando a gente aprende a perdoar com a mente, com o coração, aprende isso de Deus, eu vou ler o texto de Mateus agora. Quem ofendeu, ainda que sofra pela culpa, consegue viver bem. Agora o ofendido vive melhor. Se libera. Vai embora. Pode ir sossegado. Vai em paz. E você consegue viver em paz. Trabalhando, irmãos, com aconselhamento há quase uma década. A maior parte das pessoas que sofrem não são as pessoas que fizeram alguma coisa. Eu vou tratar de culpa logo mais. Mas a maior parte das pessoas que sofrem é quem foi ofendido. Porque a amargura tomou o coração e não consegue desvencilhar-se daquela circunstância. Não consegue se desvencilhar do coração aquilo. Vira e mexe, a ofensa volta na cabeça. Vira e mexe, a ofensa perturba a alma. Vira e mexe, esse negócio volta. Por isso, aprender a perdoar é uma decisão que a gente precisa tomar na mente e no coração. Mas eu trago só esses 3 exemplos aqui, porque a gente tem um problema sério em relação à culpa. O Philippe Pondé, que é um filósofo brasileiro, ele diz que a culpa é aquilo que nos livra da barbárie. E eu acho isso muito legal. Porque, às vezes, se eu não sinto culpa, e alguns caras são monstruosos, algumas pessoas são monstruosas, elas maltratam as outras, roubam as outras, praticam estelionato, matam, destroem, e elas não têm o menor sentimento de culpa. Porque isso já não é mais ser humano, isso é bicho, bárbaro. Isso é barbárie. Gente que não consegue ter compaixão do outro. O problema é que existe uma culpa que é objetiva. O que é essa culpa objetiva? Eu errei com você. E eu pelo menos reconheço que errei com você. Com esse tipo de gente a gente consegue lidar. Quando nós falamos de perdão, um segundo problema é a culpa sugerida. Não é incomum você encontrar mulheres que foram abusadas, por exemplo, e elas começam a se culpar a vida inteira por causa disso. Crianças que foram abusadas e crescem, por exemplo, com a mente meio transtornadas, achando que são culpadas daquilo que aconteceu com elas lá atrás. Pessoas que foram traídas e acham que foram culpadas daquilo ou foram ofendidas. E às vezes elas foram completamente passivas, mas levam isso com elas. Isso é um problema sério. Mas um terceiro problema é o que eu falei da ausência de culpa. Quando há pessoas que traem, maltratam, não dão a menor, não dão a mínima para a palavra dos outros, e mesmo assim, essas pessoas não mudam. Não mudam. Por que eu falei de perdão e agora falei de culpa? Porque o texto que eu quero fazer uma reflexão breve com vocês em Mateus capítulo 18, e é breve mesmo, eu vou ler 2 versículos. Os versos 21 e 22 de Mateus capítulo 18. Percebam o que Jesus vai ensinar para nós, para a gente conseguir desvendar algumas coisas aqui sobre o perdão e sobre a culpa. Então Pedro
aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes. Vocês têm ideia de onde o Pedro tirou esse número 7? Vocês têm ideia? É porque tem um monte de gente que diz que isso aqui é o número da perfeição e tal. Não é isso não. Você consegue achar o livro de Amós aí? Consegue? Está na Bíblia? É do lado de Heresias. Acha aí. Heresias não existe. Tá? Depois de Joel, tem um livro de Amós. Profetas menores. Antigo Testamento. Isso existe. Profetas menores. Joel, Amós. Vamos lá. É antes do Jonas aí. Olha o capítulo 1 de Amós. Depois você vai voltar para Mateus, tá? Só para eu poder te situar da onde Pedrão, o terrível, tirou essa circunstância do 7. Tá aí, acharam Amós? Sim? Então tá. Olha o verso 3. Assim diz o Senhor, por quantas transgressões? Olha o verso 6. Assim diz o Senhor, por... Olha o verso 9, por 3 o quê? Transgressões. Olha o verso 11, por 3. Olha o verso 13. Assim diz o Senhor, por quantas transgressões? Agora olha o verso 1 do capítulo 2. Assim diz o Senhor, por quantas transgressões de Moabe? Olha o verso 4, por quantas transgressões de Judá? Verso 6, assim diz o Senhor, por quantas transgressões de Israel? As escolas dos rabinos da época diziam assim: você deve perdoar 3 vezes, porque em todos esses versos, na 4ª vez o Senhor não tolera mais. Então quantas vezes eu tenho que perdoar o Maciel que está ali? Só 3, velho. Lascou. Mais do que isso não posso mais perdoar. Quantas vezes perdoa a Karine? Só 3, porque na 4ª é inferno para ela. Pedrão, sabendo disso, pode voltar em Mateus capítulo 18, ele joga a parada inflacionada. Ele já inflaciona o negócio. Então ele diz assim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Ele já dá aquele H e fala logo, vou fazer uma média com o senhor e tal. Ele vai falar que eu sou um cara bom, né? E tal. Já que os rabinos mandam 3, vou jogar mais 4, 7 para nós é o número da completude. Fechou, perdoei. Não contava ele com a astúcia de Jesus, que olha para ele e diz assim, Pedrão, não simplesmente 7, velho, mas 70 vezes 7. Agora você imagina na cabeça do cara que está dizendo assim, não tem quando você está numa aula de escola bíblica, aí o cara está dando aula e você levanta a mão e fala assim, agora eu vou arrebentar. Quando você vai fazer um comentário, você diz, agora eu vou matar a pau. Todo mundo vai olhar para mim e falar assim, sou o cara. Desista, essa gente está na igreja. Aí quando você levanta a mão e diz assim, agora eu mato a pau. Aí ele diz, mestre, acho que eu tenho que perdoar 7 vezes. O que o senhor acha? Ele diz, claro que 7 vezes 70. Jesus literalmente quebra as pernas de Pedro. Ele quebra as pernas dele. E o que arrebenta é a parábola que Jesus conta depois, que vai até o verso 35, que eu não vou ler. Mas a parábola que Jesus conta, eu disse o seguinte, Pedro, vamos fazer o seguinte para eu poder ensinar você um negócio, e aqui eu vou aplicar e termino, tudo bem? Pedro tinha um cara que estava devendo uma grana. Em valores de hoje, Jesus coloca, tem um cara que está devendo, esse valor aqui é 3 vezes o produto interno bruto da Galileia, da Judeia, Samaria e a Idumeia. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, tinha um cara que estava devendo a mesma coisa que o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai produzem o ano todo. Esse é o valor que Jesus coloca aqui. Todo o produto interno bruto de 4 países era a dívida de um cara. Era impagável. Não tinha como pagar esse negócio.
Aí ele chegou para Jesus, aí ele chegou e falou bem assim: ô senhor, eu não tenho como pagar, é muito dinheiro. E aí esse cara falou: olha, faz o seguinte, vai embora, você não precisa pagar mais nada. Quando esse cara está saindo do palácio, ele encontra alguém, me ajuda a fazer as contas aí que eu sou ruim de matemática. É um cara que está devendo a ele o correspondente a... Quanto dá um dia de serviço hoje? Não, pega pelo salário mínimo, é mais fácil, me ajuda aí. 30 conto? 30 conto? 30? Tudo bem? Pode ser 30? Então, vamos ver aqui. Multiplica esse negócio aí por 10 mil. Quanto é que dá? Então, tinha um cara que devia a ele aproximadamente 300 conto. Bota mais ou menos isso. É uma dívida alta. O cara devia 300 mil a ele. Só que ele estava devendo só o que Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil produzem. Eu não tenho nem ideia de quanto dá esse valor, que sinceramente eu não fui procurar. Mas é discrepante demais. Primeiro ele saiu perdoado. Depois, quando ele está no meio do caminho, ele encontra um cara que está devendo infinitamente menos para ele. Mas muito menos, é uma dívida que é pagável. Que dá para pagar, divide aí e tal, não sei quantas mil prestações a vida toda, mas dá para pagar. Então o que ele diz? Prende o cara, mata o cara porque está me devendo. A turma que está em volta vê esse cara fazer isso, leva ele de volta para o rei. E diz para o rei o seguinte: eu perdoo para você uma dívida que você não quer me pagar, cara. Mas agora, você é incapaz de perdoar alguém que te deve infinitamente menos? Meus irmãos, o que Jesus está querendo ensinar para nós hoje aqui? De maneira nenhuma, e como eu disse, aplico para poder terminar, me dá mais uns minutos. De maneira nenhuma eu quero dizer para vocês o seguinte: que é fácil, que não dói. Não é isso. Mas a primeira verdade é que toda a minha relação com Deus é uma relação embasada em perdão. Por isso, Jesus aqui está se dirigindo aos discípulos dele. Você que hoje vem aqui visitar a gente e não é um discípulo de Jesus, você que não tem um comprometimento com Jesus, eu não estou falando para você. Eu estou falando para quem é discípulo de Jesus. Porque a pior coisa que existe é a gente cobrar de quem não é discípulo de Jesus comportamento de quem é. Isso não vai acontecer. Esquece. Então, hoje eu quero falar com os discípulos de Jesus. Irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável com o nosso Senhor. A dívida que nós tínhamos com o nosso Senhor era impagável. Era impossível pagá-la. C.S. Lewis chega a dizer que a dívida que nós tínhamos com Deus era tão impagável, mas tão impagável que Ele mesmo teve que vir pagar. É porque às vezes nós não fazemos essa alusão. A dívida que tínhamos com Deus era absolutamente impagável. Mas o que Deus fez conosco? O que Deus fez conosco é exatamente, através de Jesus, pagar uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. Agora a questão que eu digo para você que é discípulo de Jesus é a seguinte: a imagem que eu queria que você tivesse é a do John Piper, quando ele diz o que acontece quando nós pecamos. Todas as vezes que você peca, o que é que você está fazendo? Todas as vezes que você peca, você está enfiando a lança novamente no lado de Jesus. Todas as vezes que você peca, você ainda coloca a coroa de espinho na cabeça dele. Todas as vezes que você peca, você está pegando Jesus, abrindo os braços dele e colocando os cravos nas suas mãos. Todas as vezes que você peca, você está pegando e dando 40 chibatadas menos uma nas costas do nosso Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, seja contra o próximo, seja contra Deus, nós estamos levando o nosso Senhor à cruz novamente.
não quer dizer que ele está morrendo. Jesus morreu uma vez só. Ninguém está matando Jesus de novo, mas é essa imagem que eu quero que você tenha. Todas as vezes que você acede ao pecado, independente seja ele qual for, você está esbofeteando Jesus. Todas as vezes, meus irmãos, que nós caímos, nós estamos colocando o nosso Senhor à vergonha novamente. Agora, o que a Escritura diz em relação a esbofetearmos o nosso Senhor todos os dias? Ela diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Ela diz que aquele que confessa a sua transgressão, o Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Aquele que se arrepende e abandona o pecado, o Senhor olha para ele e, na linguagem de João, o sangue de Jesus purifica. O que isso significa, irmãos? Significa que perdoar em primeiro lugar faz parte do caráter do nosso Senhor. O nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus que só se relaciona comigo e com você porque Ele perdoou. Você só pode se ajoelhar e orar e o Senhor só te ouve, não é porque você é bonito, bonzinho, bacana, legal, não é por isso não. Você só pode se ajoelhar, orar, clamar, cantar, não é porque você obedece à lei de Deus, mas porque Ele resolveu te perdoar e Ele resolveu pagar a conta no seu lugar. Porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós aqui é o bastião da moralidade. É só você olhar quais são os seus pensamentos todos os dias. É só você olhar as intenções do seu coração todos os dias. Nós somos seres que às vezes moralmente do lado de fora somos irretocáveis, mas somos como sepulcros caiados. Quando abre o nosso coração, chega a feder de tão podre que é. Qual de nós poderia chegar e acusar alguém de qualquer pecado que for? Porque somos podres às vezes por dentro. E quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não vê nada disso. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê o Senhor Jesus no nosso lugar. Quando o Senhor de Deus olha para mim e para você, Ele vê o tamanho do sacrifício dEle na cruz por mim e por você. Por isso toda a nossa relação com Deus é uma relação baseada em perdão. Por isso, meus irmãos, se hoje eu estou dizendo para vocês assim, olha, é necessário que a gente perdoe quantas vezes forem necessárias. Porque aquele que consegue perdoar, ele é aprimorado no caráter de Deus. Se você consegue perdoar, meu irmão, é porque um pouquinho do caráter de Deus chegou para você. Um pouquinho de Deus já existe dentro de você. Pastor, é difícil demais. Eu também acho que é difícil demais. Certa vez eu passei meses aconselhando uma mulher, eu ainda era seminarista. E ela tinha desmaios. E o marido dela, quando ela tinha desmaios, ele tinha um caráter muito bom. E ele era tão bom que além de bater nela, ele ainda estuprava ela quando ela desmaiava. E ela teve 3 gravidez, as gravidez, como é que fala, hein? Quem é bom de português aí? Gravidez é singular e plural. Pesquisa do Google aí, quem puder, eu não sei não. Hein? Quem acha que é gravidez mesmo, levanta a mão. E quem acha que é gravidez? Gravidez eu nunca vi não. Não sei, depois faz o bolão aí, no final a gente vê quem é que tá certo. 3 gestações? Fechou, beleza, mandou bem, Laís. Fechou, mandou bem. Ela teve 3 gestações indesejáveis. E eu fico pensando como era difícil para ela aceitar essas crianças. E a gente conversou, mas muito, e a gente orou muito. E não era fácil, porque isso sempre voltava para ela. Vira e mexe, a gente conversava e se voltava. A gente conversava e se voltava. A gente conversava e se voltava. Mas era muito bonito, depois de mais de 2 décadas, ver como ela amava as crianças, que já não eram mais crianças. E ver como ela, mesmo diante daquela luta inteira, dizia, eu resolvi deixar para lá. Eu resolvi liberar. Eu resolvi
E ela resolveu ficar com dano. Ela resolveu ficar com dano. Em nome de ficar livre. Em nome de ser livre. Porque alguns de vocês vivem cheios de culpa. Cheios de amargura. Por coisas que vocês fizeram. Ou por coisas que fizeram com vocês. Cheios de culpa. Cheios de amargura. Mas eu só tenho uma coisa para falar com vocês, meus irmãos. Para você que acha que é difícil demais, eu queria te convidar a clamar mais. Eu queria te convidar para a gente passar um pouquinho mais perto de Jesus, para aprender um pouquinho mais dele. Wesley falou aqui, eu achei muito legal e a gente nem combinou. Quando ele falou assim, eu queria na hora do momento de perdão, falando, essa semana eu pude deixar um pouquinho do fardo para trás. Alguns de vocês estão carregando um fardo muito pesado, porque não conseguem perdoar. Alguns de vocês carregam dores na alma fortes demais, porque não conseguem perdoar. E eu queria te convidar para hoje você chegar um pouquinho mais perto de Jesus, para aprender com Ele como é que se faz, como é que se perdoa, como é que faz para começar esse processo, para ele poder terminar. Como é que faz para a gente começar esse processo, para poder ter a alma sarada, para ser livre. Mas eu queria também falar aqui, para você que errou com alguém. Eu sei que o foco é o perdão, mas eu queria falar para você, vacilão. Para você tem perdão. Você tem uma outra chance, cara. Dá para você começar de novo. Hoje você precisa ir atrás de quem? Para poder jogar as cartas na mesa. Ver todas as ofensas. E começar a história de novo. Dá pra gente começar de novo, cara. Porque um dia, nosso Senhor pegou uma cruz e carregou no lugar da gente. Porque um dia, nosso Senhor sangrou para que a gente pudesse perdoar, para que a gente pudesse ser perdoado. Nosso Senhor deu a vida para que a gente pudesse nascer de novo e deixar isso tudo para trás. E eu queria que você hoje, assim como ele, do alto da cruz, olhasse para aqueles que te bateram e te ofenderam e falasse assim: Pai, perdoa. Eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Perdoa.